Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão relativamente à disciplina de matemática do nono ano. O problema é o seguinte: um barco efetuou então uma viagem de recreio entre dois locais turísticos, A e B. À ida, a velocidade média foi de 30 km por hora e à vinda, a velocidade média foi de 20 km por hora. Qual foi então a velocidade média de ida e volta? Quer dizer, a média das velocidades, mas no total, quer dizer, contabilizando a viagem toda, a ida e depois o regresso também. Bem, como é que nós podemos pensar neste problema? Em primeiro lugar, eu vou-me abstrair daquelas particularidades físicas de diferença entre rapidez média e velocidade média, vou-me abstrair disso e vou pensar apenas como se estivessem só na disciplina de matemática, onde a velocidade é o quociente entre a distância e o tempo. Depois, em termos físicos, há umas diferenças entre velocidade e rapidez, mas não vou entrar por aí. Vou partir dessa ideia. A velocidade, quociente entre distância percorrida e o tempo. Agora, como é que nós podemos fazer isto? Antes de mais, porque é que eu não posso fazer 30 mais 20, né? Que seria assim, e fui e vim, né? Então 30 mais 20 sobre 2, né? Isto dava-me então 25, quer dizer que a resposta era A. Bem, isto está errado. Porque é que esta situação, que eu penso que é assim uma situação mais ou menos intuitiva, né? A gente dispara logo, 30 mais 20 sobre 2, 25. Porque é que isto não está certo? Reparem uma coisa, nós vamos fazer a média da velocidade total, né? Da viagem toda, ida e volta. Estas velocidades, quer dizer, reparem, na ida fui a uma velocidade de 30 km por hora. À vinda, vim a 20. Reparem uma coisa, o tempo que eu demorei a vir é superior ao tempo de ida. Porquê? Porque vim mais devagar, né? Penso que isto é lógico, né? Eu vim mais devagar, demorei mais tempo. Isto implica, em termos de média, que, quer dizer, o tempo que eu andei a 30 km foi inferior ao tempo que eu andei a 20 km por hora. O que implica que estas duas velocidades não tenham assim o mesmo peso temporal. Daí a não poder fazer automaticamente isto. Reparem, isto é como se tivéssemos assim a mesma ideia, transportando para outro caso. Temos duas pessoas com 12 anos e temos 5 pessoas com 13. Qual é a média de idades? Eu não posso pensar assim, tenho 12, tenho 13, então é 12 mais 13 sobre 2. Eu não posso pensar assim, porquê? Porque eu tenho mais pessoas com 13 anos do que com 12. Eu, em termos de média, teria que fazer 2 vezes 12, mais 13 vezes 5, a dividir pelo total de pessoas, que seriam 7. Isto, não podendo... É a mesma ideia que tem aqui. Eu não posso fazer 12 mais 13 sobre 2, porque o peso desse 12 e desse 13 não é o mesmo. Há mais pessoas com 13 anos do que com 12. A ideia de vocês não poderem efetuar imediatamente este cálculo é exatamente a mesma, comparando com esta situação. Então, como raio é que a gente vai fazer isto? Para que se perceba exatamente a minha resolução, eu vou tentar modelar esta situação através de um gráfico. Apenas para perceber aqui, quer dizer, melhor, penso eu, a situação. Então vou trabalhar assim aqui um gráfico, né? Um gráfico, onde neste gráfico vou trabalhar assim a posição em quilómetros e o tempo em horas. O que é que acontece aqui? Eu tenho assim turistas, entre A e B, tenho assim aqui o ponto A que vou fazer coincidir com a origem, vou fazê-lo coincidir assim com a origem, e como é que este gráfico irá evoluir assim em função de tempo? Bem, eu à ida fui a 30 km por hora. Então, quer dizer, evoluiu assim, né? Distancio-me do ponto A, né? Até chegar assim aqui à localidade B. A partir deste momento eu volto, mas reparem, volto mais devagar. O que é que isto há de implicar? Há de implicar que eu assim à vinda, a reta alongo mais um bocadinho, né? Alongo assim mais um bocadinho. Eu vou só esticar assim aqui isto, para que se perceba melhor esta ideia, quer dizer, a reta alonga assim mais um bocadinho. Isto porque, obviamente, à vinda, né, que é a partir daqui deste ponto B para cá, voltei depois à posição A, obviamente, à vinda eu demorei mais tempo. Se demorei mais tempo a percorrer a mesma distância, quer dizer que esta reta tem que ser menos inclinada. Onde tem assim aqui o tempo em horas. Vamos estudar assim algumas coisas neste gráfico.
A distância da AB vai ser medida assim aqui no eixo dos y, né? É assim aqui a distância entre as duas localidades, à qual vou chamar S, sendo S exatamente a distância percorrida. Quer dizer, a ida, né? Vindo A para B, né? Sendo este S é a distância que eu percorri da A até B. Quando chega a B, eu posso definir assim aqui um tempo, né? Que eu vou chamar TI, que significa o tempo de ida. Depois, a partir deste instante, eu volto para trás, né, até retomar a posição inicial, que seria a posição dos 0 km, né, volto à posição A, a posição inicial. Qual é o tempo de volta? O tempo de volta não é este instante, ok? O tempo de volta vai ser o tempo a partir do momento em que eu chego a B, depois volto para trás. Quer dizer, eu aqui tenho um segundo instante que eu vou chamar TV, que é o tempo de regresso, o tempo de volta. A este instante aqui eu vou chamar assim um T grande, onde este T grande há de me representar o tempo todo, que não é nada mais do que o tempo de ida mais o tempo de volta. Tudo bem. Onde é que eu quero chegar com isto? Eu agora vou tentar calcular a velocidade média de todo o trajeto. Apelando então à fórmula da velocidade média, seria exatamente igual à distância percorrida, e reparem, se eu digo que a distância da A até B é S, né? A distância total percorrida, eu vou até B, depois volto para trás, quer dizer que a distância total só pode ser 2 vezes esta distância da A até B, então quer dizer 2 vezes o meu S, aquilo que defino como S, eu não faço a mínima ideia, não me é dito isso no problema. Terei então aqui nível de distância total percorrida, 2 vezes a distância entre estes pontos. Reparem que imaginem que a distância era 10 km, né? Eu faço 10 para lá e depois faço 10 para cá, faria 2 vezes 10. Então se eu defino esta distância entre os dois pontos como S, né? A distância total de ida e volta será 2S. A dividir pelo tempo todo, né? Pelo T grande. Quer dizer, é a partir desta forma que eu vou conseguir calcular a tal velocidade média que me estão a pedir. Opa, mas eu olhando aqui para esta fórmula, eu tenho aqui variáveis que não conheço, quer dizer, tenho assim a distância. E qual é que é esta distância? Não faço a mínima ideia. E tenho assim o tempo total. E qual é que é este tempo total? Também não faço a mínima ideia. Então como é que vamos resolver esta situação? Como é que podemos resolver esta situação? A minha ideia vai passar por tentar explicitar estas duas variáveis, quer dizer, a distância e este tempo total. Vou tentar definir, por exemplo, vou tentar definir esta distância em função do meu tempo de ida, por exemplo, e vou tentar definir este tempo total. Vou também definir em função do mesmo tempo de ida, de modo a que depois consiga proceder ao cancelamento e fique só com os valores numéricos, e isto dá para calcular. Tudo bem. Como é que vamos então fazer esta definição? Eu, para fazer a definição aqui do tempo total, e atendendo à ideia que o tempo total é o tempo de ida mais o tempo de volta, eu vou aplicar aqui um conceito importante. Porque e vou colocar assim aqui, se a distância é constante, né? Se a distância é uma constante, eu vou conseguir então criar aqui uma ideia de proporcionalidade inversa, tentando relacionar a velocidade com o tempo. Se a distância é constante, a velocidade e o tempo assumem uma relação de proporcionalidade inversa. Reparem, se eu for a uma velocidade maior, se eu aumento a velocidade, diminuo o tempo. Se diminuo a velocidade, aumento o tempo, mantendo sempre a distância constante. Então reparem uma coisa, eu sei aqui que a velocidade de ida é 30 km por hora. Então vou colocar aqui, se eu for à velocidade de 30 km, e eu vou então demorar um instante, quer dizer, vou demorar o tempo de ida, né? Vou a uma velocidade de 30 km por hora, o tempo que demorarei é o tempo de ida. Se andar a uma velocidade de 20, eu aqui
eu aqui terei assim um tempo de volta, né? Obviamente, né? Se andar a esta velocidade de 20 km a hora, que é o que me diz aqui no enunciado, se andar a 20 km a hora, o tempo relacionado é este meu tempo de volta. Lembrem-se da minha ideia. Era explicitar, quer dizer, definir este tempo total, que sei que este tempo total é simplesmente tempo de ida mais o tempo de volta, quer dizer, e tentar defini-lo apenas em função do tempo de ida. Para fazer esta definição, eu tenho então que tentar definir este tempo de volta em função do tempo de ida. Ou seja, eu tenho que encontrar uma relação, tenho que encontrar uma expressão que me relacione estes dois tempos. E é aqui que eu vou bater exatamente nesta ideia de proporcionalidade inversa. Porque se a distância é constante, então eu posso criar assim aqui um sistema, dizendo que 30 vezes este tempo de ida, né? 30 vezes o tempo de ida, será igual à distância percorrida. Né? E qual é que é a distância percorrida? É S, defini como S. Então 30 vezes o tempo de ida é igual à distância percorrida, que é S. E reparem que a distância percorrida é sempre a mesma. Quer dizer, é constante. Então eu também posso apelar aqui a este caso e dizer que 20 vezes o tempo de volta é-me igual também à distância. Como eu sei que numa relação de proporcionalidade inversa, né, a constante é constante, né, por mais óbvio que isso vos possa parecer, então isto quer-me dizer que este 30 vezes o tempo de ida terá de ser igual a 20 vezes o tempo de volta. E é aqui que eu vou conseguir relacionar, porque eu sei que 30 vezes o tempo de ida será igual a 20 vezes o tempo de volta, né? Eu sei isto, porque isto é uma relação de proporcionalidade inversa. Estes produtos, entre estas duas grandezas inversamente proporcionais, estes produtos são constantes, são iguais. Então tudo bem, isto agora fica fácil eu nesta equação resolver em ordem ao tempo de volta. Porque ficaria então um tempo de volta, isto basta então agora dividir aqui ambos os membros por 20, aqui cancela, e tem então que o tempo de volta é exatamente igual, quer dizer, 30 sobre 20 é 3 meios, 3 meios é 1,5, tem então que o tempo de volta é igual a 1,5 vezes o tempo de ida. E aqui está a relação que será a chave na resolução deste problema. Será a chave porque eu agora tenho o meu tempo total, né? Eu agora sei que o tempo total, reparem nisto, o tempo total é simplesmente igual ao meu tempo de ida, mais o meu tempo de volta. E como o tempo de volta é 1,5 vezes o tempo de ida, eu terei então que o meu tempo total, será igual ao tempo de ida, né? Aqui é o tempo de ida, mais o tempo de volta, que é a relação está aqui, 1,5 vezes o tempo de ida. Ou seja, o meu tempo total, explicitando, definindo o tempo total em função deste tempo de ida, eu posso dizer que o tempo total aqui é 1, né? 1 mais 1,5 dá 2,5 vezes o tempo de ida. Aqui está a minha primeira relação que eu queria, ou seja, tentar definir este tempo total em função do tempo de ida. Agora, basta agora definir aqui em cima, quer dizer, esta distância percorrida é S em função também do tempo de ida. Mas isto é fácil porque já está aqui. Reparem, eu tenho aqui a distância, né, percorrida, que é o S, que é igual a 30 vezes o tempo de ida. Então já tenho aqui a distância também definida em função do tempo de ida. Quer dizer que eu agora consigo calcular facilmente a velocidade. Consigo. A velocidade então média total será exatamente igual. Eu vou retomar a fórmula, tinha 2S, né, 2 vezes a distância percorrida até ao destino, da A até B, porque fui e voltei, a dividir então pelo tempo total. Trabalhando então aqui estas definições, ambas definições, tenho então que a minha velocidade média será igual 2 vezes S, então terei 2 vezes, aqui a distância percorrida é igual a 30 vezes o tempo de ida,
a dividir pelo tempo total, que é simplesmente 2,5 vezes o tempo de ida. Reparem como isto é tudo a multiplicar, quer no numerador, quer no denominador, eu consigo cancelar estes tempos de ida e, como veem, não preciso saber nem a distância, nem que tempo demorou, nem nada dessas coisas para calcular esta velocidade média total. Sendo assim, agora é só mesmo fazer o cálculo, a velocidade média total será 2,30, que é 60 a dividir por 2,5, o que quer dizer que a velocidade média total, 60 a dividir por 2,5, dá-me então 24 km por hora, e esta seria então a resposta para este problema. Ou seja, ficaria então a linha C. E fica então resolvida aqui esta situação. Como veem, mesmo não tendo qual foi a distância percorrida, mesmo não sabendo isso, e não sabendo isso também não sei que tempo demorei a ir e que tempo demorei a voltar. No entanto, apelando aqui a estas definições destas duas variáveis, sempre em função da mesma. Também poderia fazer isto em função do tempo de volta, poderia fazer, mas quer dizer, olha, deu-me para fazer em função do tempo de ida, explicitando então estas duas variáveis em função de uma mesma outra variável, a gente consegue calcular então a velocidade média total. Cuidado com isto, ok? Cuidado com isto. Eu estou a ver o pessoal a chegar e fazer logo 30 mais 20 sobre 2, o que dava 25, mas está errado porque eu andei a 20 km por hora mais tempo do que aquele que andei a 30. Logo, os pesos não são os mesmos, não podem simplesmente somar e dividir por 2, é exatamente igual à história das idades. Fica então aqui a sugestão de resolução para este problema. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.